bem-vindos a mais uma exploração. Hoje o nosso clima vai ser um pouco diferente, bem mais contemplativo, um tanto solitário, mas inegavelmente majestoso. Vamos acompanhar de perto a jornada daqueles que são os verdadeiros embaixadores robóticos da humanidade. Aquelas máquinas incansáveis que nós construímos e que agora carregam o nosso legado para muito, muito além do calor protetor do Sol. Imagina só que, exatamente uma vez a cada 175 anos, o nosso sistema solar cria uma janela de oportunidade absolutamente rara. Uma geometria cósmica perfeita alinha os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E quando isso acontece, abre-se uma brecha minúscula, quase fugaz, para a gente finalmente conseguir explorar as águas mais profundas do espaço. É de arrepiar quando a gente reflete sobre a poesia da década de 60. Foi exatamente nesse período que mentes brilhantes da engenharia perceberam que seria possível aproveitar esse alinhamento planetário colossal. A ideia em si parecia simples no papel, mas, na prática, era de uma ousadia absurda. Arremessar as nossas máquinas para muito mais longe na escuridão cósmica do que a humanidade sequer ousava sonhar. Certo, vamos mergulhar nisso para ancorar um pouco dessa poesia na astrofísica real. Essa técnica maravilhosa que chamamos de assistência gravitacional foi o que tornou o famoso Grand Tour do Sistema Solar fisicamente possível. Ao invés de lançar sondas carregadas com tanques gigantescos de combustível, o que seria inviável, essas máquinas usaram a gravidade dos planetas como um estilingue gigante, literalmente pegando o impulso orbital do planeta para ganhar velocidade de graça e voar para o próximo destino. E essas rotas brilhantemente elaboradas ilustram bem a fuga rumo ao desconhecido. Cada curva em espiral que cruza a órbita de um gigante gasoso é exatamente aquele empurrão gravitacional acontecendo na prática, garantindo que as sondas ganhassem a velocidade necessária para escapar de vez da gigantesca atração do nosso próprio Sol. Parte 1. Pioneiras rumo ao desconhecido. Quando as sondas Pioneer 10 e 11 foram lançadas lá no comecinho dos anos 70, elas abraçaram o nome que tinham. Foram as verdadeiras pioneiras. Sobreviveram ao traiçoeiro cinturão de asteroides, mas o mais legal é que não eram só máquinas fazendo ciência, sabe? Elas foram projetadas para carregar nossa cultura para o escuro. Aquelas icônicas placas de metal dourado com as nossas figuras e o mapa feito de pulsares são a nossa forma de gritar em silêncio que estivemos aqui. Parte 2. O legado das Voyagers. Agora, o que é realmente interessante aqui é lembrar que o programa Voyager foi bem menor do que conhecemos hoje. Por conta de restrições de orçamento, a ideia inicial era visitar apenas Júpiter e Saturno. Mas a resistência desse hardware operou um verdadeiro milagre científico. A durabilidade da Voyager 2 não apenas registrou imagens majestosas de Saturno, como também permitiu que a missão se estendesse para sobrevoos absolutamente inéditos e cruciais em Urano e Netuno. Fica até difícil quantificar os triunfos dessas duas máquinas, porque elas transformaram o nosso entendimento do cosmos. Elas literalmente pegaram pontinhos borrados de luz e os transformaram em mundos complexos e dinâmicos. Revelaram vulcões imensos cuspindo material lá na lua Io de Júpiter, decifraram a complexidade dos anéis de Saturno, foram as únicas a visitar os gigantes de gelo e, o mais impressionante de tudo, continuam operando firmes e fortes na sua 4ª década de viagem ininterrupta. Vamos avançar e ver como isso se conecta com a nossa próxima fronteira. Parte 3. O coração de Plutão. Só para colocar em perspectiva o tamanho da conquista, por mais de 8 décadas a nossa visão de Plutão era literalmente uma sombra. Antes de 2015, a gente dependia totalmente de pixels tremidos captados por grandes telescópios terrestres e de muita, mas muita imaginação para tentar adivinhar a superfície dele. E aí, a New Horizons nos entregou um presente que deixou o mundo inteiro sem palavras. Uma clareza de perder o fôlego. Aquela vasta região gelada em forma de coração, a famosa bacia Sputnik Planum, coroou os nossos esforços astronômicos. É a prova máxima da nossa teimosia em desvendar até os recantos mais solitários do nosso bairro estelar. E o peso histórico desse feito não pode ser subestimado de jeito nenhum. Com o sucesso da missão New Horizons, os Estados Unidos alcançaram um marco espetacular, tornando-se a primeira nação da história a completar o reconhecimento inicial de todos os planetas tradicionais do Sistema Solar, varrendo o mapa de Mercúrio até Plutão. Quando a gente olha para uma linha do tempo como essa, de 77 até as conquistas de 2015, bate uma profunda reverência, porque isso nos mostra a escala monumental de tempo e paciência necessários para explorar o espaço. São gerações de engenheiros dedicando as vidas inteiras para rastrear essas viajantes distantes através do vazio. Parte 4.
além do sistema solar. A escuridão, onde o nosso Sol é apenas mais uma estrela. Então, o ponto crucial é entender a genialidade das trajetórias que elas seguem agora. A Voyager 1 abriu a porta em 2012, tornando-se o primeiro objeto humano a mergulhar no oceano interestelar. Já a Voyager 2 voou com uma inclinação completamente diferente das outras sondas. Ela foi desenhada para atuar de forma complementar, garantindo medições vitais sobre os ventos estelares na nossa bolha magnética antes de cruzar a fronteira final. Essa é uma das constatações que dão um nó na garganta. Por meio dessas máquinas incríveis, as nossas criações, a nossa cultura e a nossa curiosidade romperam permanentemente as fronteiras práticas da nossa estrela. O nosso legado agora flutua livremente. Nós somos, de fato, uma espécie interestelar. O que nos deixa com um pensamento profundamente poético e uma curiosidade sem tamanho. No fundo dessa noite perene, sem fim, o que esses embaixadores robóticos imortais vão encontrar daqui para frente? E quem sabe, nas profundezas da poeira interestelar, quem ou o que poderá um dia esbarrar com os nossos calmos viajantes de metal? É um pensamento para levarmos com a gente. Muito obrigada pela companhia nesta jornada e até a nossa próxima exploração.